Cristo. Hoje nós estamos nesse cenáculo aqui em Maringá, 24ª edição do Cenáculo com Maria. E nos reunimos aqui nessa visita tão bela da imagem do Divino Pai Eterno, pela segunda vez com vocês. E hoje, dia da padroeira do Brasil, nossa Mãe amada. Maria, no centro da Trindade, como nós podemos perceber belíssimamente na imagem do Divino Pai Eterno. Maria no coração da Trindade Santíssima, a humanidade no coração de Deus, coroada por seus méritos de fidelidade, amor, de entrega sincera ao Divino Pai Eterno. Maria manteve-se discípula, serva, humilde e fiel do Senhor até o fim. Ela disse sim quando o Senhor lhe escolheu e a convidou para ser a mãe do Redentor, e ela continuou dizendo sim na sua vida, mesmo depois da partida do seu filho. E Maria é venerada no mundo todo sob vários títulos, belíssimos títulos, todas Maria, todas Nossa Mãe Santíssima. E hoje celebrando Maria Aparecida, Aparecida das águas, Aparecida nas águas do Paraíba. Em 1717, no tempo das capitanias hereditárias, o conde de Assumar iria passar ali pela região de Guaratinguetá, e aquele povoado foi avisado que ele queria, com a sua comitiva, se alimentar por ali. E eles tiveram que preparar tudo do bom e do melhor para esse conde Assumar. E não era uma época boa de peixes, não era tempo de pesca. Nós sabemos que tem tempo de pesca, tem tempo de esperar para o peixe crescer, para desovar e assim por diante, né? Não era tempo de pesca, não era tempo propício. E esse era o meio de eles sustentarem suas vidas. 3 pescadores foram para o rio Paraíba. Tentaram e nada conseguiram, meu irmão e minha irmã, e rogaram a Nossa Senhora da Conceição que ela pudesse interceder e conceder que eles não fossem castigados ou tratados como preguiçosos, poderiam morrer, e que a sua intercessão pudesse trazer a paz que eles precisavam para poder acolher bem aquele conde. E no momento, lançando as redes, recolhem somente a primeira parte da imagem. No outro momento, já em outro lugar do rio, recolhem a segunda parte, a cabeça. Só esse já seria por si só, em num rio, um fato miraculoso, milagroso. Não é simples, não é fácil, inclusive numa rede, se pegar algo pesado ou tão pequeno, pesado no caso do corpo, tão pequeno no caso da cabeça de uma imagem. Quando colocaram, emendaram, viram que era uma só imagem partida. E naquele momento, meu irmão e minha irmã, acontece o milagre das águas, tão conhecido por todos nós brasileiros. Encheram a barca,
ao ponto de quase afundarem de tantos peixes. Tantos milagres a partir daí, nessa santa devoção a Maria Santíssima, Mãe Aparecida, nós temos relatados lá no Santuário Nacional em Aparecida do Norte. Tantas graças, tantas intercessões. E Maria, meu irmão e minha irmã, ela vem nos dizer que ela é intercessora. Ela vem nos dizer, principalmente no Evangelho de hoje, que ela é colaboradora. Ela vem nos dizer que ela é aquela que vela e fala por nós ao Senhor, Deus da vida. Leva nossa oração. Ela reforça a nossa prece. Não é dela que vem nenhuma graça. Não é dela que vem nenhum milagre para a nossa vida, mas é da sua poderosa intercessão. Maria é aquela que veio para nos apontar Jesus, para nos mostrar o Cristo, para nos dizer como nós devemos amar e servir o divino Pai eterno. Por isso que o Evangelho de hoje nos fala que houve uma festa de casamento em Caná da Galileia, Jesus foi convidado, e a alegria havia começado, e logo no meio da festa, por falta de cálculo, acaba-se o vinho. E o vinho, meu irmão e minha irmã, é o símbolo que a Bíblia relata como sendo da alegria, da expansão, da festividade, da comunhão. Se brinda com vinho, e naquele tempo o vinho era muito mais comum do que para nós hoje. Uma festa sem vinho não é festa, é como se fosse, em muitas festas que nós vemos por aí, é como se fosse a cerveja do brasileiro. Para muitas festas, viu? Não precisa ter cerveja em festa para ter alegria aqui no Brasil, não. Aqui a gente pula só de olhar um para o outro. Tomando refrigerante eu fico muito feliz. Um suco. Mas o vinho era tão comum e representava essa alegria. E numa festa de matrimônio se celebrava com vinho. Mas o vinho acabou, não tinham mais. Então, o que fazer? Maria percebe essa ausência do vinho, a tristeza que começava a acontecer, e já vai ao seu filho intercedendo: eles não têm mais vinho. Vamos repetir? Eles não têm mais vinho. Acabou. E Jesus olha para ela, assustado: mulher, por que você vem me pedir isso? Minha hora não chegou. Mãe, o que a senhora está pedindo de mim? Ele ainda não tinha começado os seus milagres. E Maria simplesmente diz aos servos, aos empregados, aos funcionários: façam o que ele disser. Ela sabia que ele iria atender o seu pedido. Meu irmão e minha irmã, o que esse evangelho quer dizer é que o tempo da alegria volta à nossa vida quando nós escutamos Jesus. As coisas antigas já passaram, a festa precisa continuar, nós precisamos renovar o vinho que nós estamos bebendo, nós precisamos nos alegrar com a novidade que é aquele que vem em nome do Senhor.
Nós precisamos escutar a sua voz se nós queremos realmente viver a felicidade em nossa vida. O vinho que acabou eram os preceitos antigos da religião de Israel. A festa com aquela religião já caducada, já sem muito a dizer ao coração humano, perdeu a graça, perdeu o sentido. É como o vinho que acabara numa festa de casamento. Jesus manda que encham as talhas de água, as 6 talhas, com 100 litros cada talha, e manda que o mestre Sala, o provador, possa experimentar. E eles verificaram que era vinho bom, e não era só vinho bom, era vinho ótimo, era melhor do que aquele que eles estavam bebendo. Por isso é melhor ainda, é mais agradável, vai trazer mais alegria ainda para aquela festa que não pode acabar. Jesus veio a esse mundo para fazer com que a gente continue a festa da vida com alegria. Jesus veio não para abolir a religião de Israel, mas para dar sentido maior a ela, sabor, gosto, vida, alegria. Esse evangelho quer dizer, se nós ouvirmos o Senhor, se nós ouvirmos o Senhor em nossa vida, nós nunca ficaremos tristes. A festa vai continuar em nossa vida, nós estaremos sempre repletos de alegria, porque Ele é a novidade, é a grande novidade de Deus, é a boa notícia, é o Evangelho do Senhor para nossas vidas. Aquele povo tinha dificuldade em aceitar Jesus, ficavam presos a tantas picuinhas, de onde ele veio, que família ele tinha. Nós não conhecemos seu pai, sua mãe, seus irmãos, que eram primos. Ele não veio lá, não nasceu lá em Belém, ele não veio lá de Nazaré, da Galileia. Pode alguma coisa boa nascer em Belém? Pode alguém que realmente seja líder ser dessa região da Galileia? E enquanto ficavam presos, esse não é o filho do carpinteiro? Como pode ele agora vir fazer novas todas as coisas? E não acreditando no Senhor, perderam a oportunidade de participar da festa da alegria, de beber esse vinho santo, esse vinho novo, de fazer a festa da vida continuar e melhor do que estava antes. O Senhor veio dizer, eu vim trazer plenitude a Israel, eu vim trazer plenitude ao meu povo, à religião nossa. Eu vim trazer a novidade de que vocês têm um Pai, e Ele não é só Senhor dos exércitos, Ele não é só um Deus potente, onipotente, mas Ele também é Pai. Ele é misericordioso, Ele se compadece do ser humano, Ele nos quer convertidos, curados, santificados. Ele quer que nossa vida seja toda mudada, miraculada, transformada, renovada. E por isso mesmo essa palavra vem trazer ao nosso coração, é preciso que você
esteja na festa da alegria que deve continuar agora com vinho novo, que é o próprio Jesus Cristo na sua vida. Se você bebe de Jesus, se você vai à fonte, de onde jorra a vida eterna, sua vida sempre será uma vida feliz. Se você se afasta de Deus, se você deixa de comungar com o Senhor, sua vida vai cair, vai ser uma vida triste, sem sentido, sem porquê. Nesse cenáculo onde com Maria nós rezamos ao Senhor e pedimos que o Espírito Santo venha ao nosso coração, nós devemos permitir também que a oração transforme nossa vida desde dentro. Devemos rogar aos céus que nós estejamos abertos à novidade do Evangelho. Nós precisamos mudar, ser diferentes. Nós precisamos converter a nossa vida. Nós precisamos abraçar o Evangelho para nós. Isso não é nada impalpável, intocável, difícil de se entender, de se assimilar. Meu irmão, isso é vida. Vida vivida, vida provada, fé provada. Quando o Senhor pede de nós que a nossa oração seja vívida e vivida em nós, vivenciada em nós, Ele está dizendo que ela deve encarnar-se em nós mesmos, de modo que cada palavra, cada atitude, os nossos gestos, nossas ações de cada dia, sejam testemunhos da glória de Deus, do amor de Deus que tocou e toca a nossa vida. Onde quer que nós passemos, nós devemos deixar o rastro da graça, da presença salvífica do Senhor nosso Deus, em quem acreditamos, a quem nós entregamos o nosso coração. Por isso essa luta de cada dia contra nós mesmos, contra nossas más inclinações, essa busca de conversão diária que cada um deve fazer na vida para se aproximar mais dos mistérios do Senhor e, mergulhando nesse mistério, reluzir para o mundo. Seguir o exemplo de Maria na própria vida. Ela, serva humilde e fiel do Senhor. Ela, portadora da novidade de Deus para o mundo. Ela que creu, que acreditou, como diz Isabel, feliz aquela que acreditou, porque se fará verdade tudo aquilo que o Senhor prometeu. Estou vendo essa camiseta de vocês aí, abra aí o bracinho, é Maria com Isabel, não é isso? Visitados por Maria, visitados pelo amor. Remete-se a visita de Maria à sua prima Isabel. Isabel fica cheia do Espírito Santo e diz: como posso eu merecer que venha à minha presença a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou, João Batista, saltou de alegria no meu ventre. Feliz é aquela que acreditou. Feliz é aquela que colocou sua confiança em Deus. Feliz é aquela que deixou-se seduzir pelo Senhor, porque vai se fazer realidade e verdade concreta tudo aquilo que Ele prometeu. E as promessas, meu irmão e minha irmã, que o Senhor tem para a sua vida são belíssimas.
Para cada um de nós o Senhor tem uma promessa. Para cada um de nós o Senhor tem um intento, uma missão. E nós precisamos realizá-la. A missão de Maria era trazer Jesus ao mundo. A missão de Maria era ser discípula do seu próprio filho. A missão de Maria era continuar dando testemunho da sua fé, mesmo depois que ele já tinha partido. Por isso em oração, por isso no cenáculo, por isso em comunhão com os outros. E por isso o Espírito Santo desceu sobre todos eles e sobre ela. Meu irmão e minha irmã, sejamos perseverantes em nossa fé. Não sejamos cristãos somente de palavras ou no nome, ou de cartãozinho de lembrança de batismo. Sejamos verdadeiros filhos amados de Deus. A palavra de Deus converta a minha vida, mude, equilibre os meus sentimentos, para que eu nunca seja uma pessoa arrogante, para que eu nunca seja uma pessoa destemperada, para que eu saiba reagir, responder às investidas do demônio, do diabo, do maligno, do provocador, do acusador, de forma a expulsá-lo, a afastá-lo da minha vida. Que a minha resposta à minha fé seja exatamente numa vida coerente, bem vivida. Que as pessoas que se achegarem junto de mim sintam a presença de Deus. Cada um deve se perguntar, você deve se perguntar sobre isso. Aqueles que se achegam junto de mim sentem a presença do Senhor? Sentem a presença de Deus? Eu emano a minha fé. A minha fé, ela realmente faz sentido, dá sentido ao meu viver. Eu sou uma pessoa feliz porque creio no Senhor. Eu sou uma pessoa diferente desse mundo porque eu creio no meu Deus. Minha vida é nova, minha vida é cheia de graça, minha vida é plena do amor do Pai eterno, ou é uma vida vazia, uma vida sem graça, como aquela festa que no meio dela perdeu o vinho? Minha vida é uma vida que não tem mais sentido de continuar, não tem porquê. Minha vida é uma bênção para minha casa, para minha família. Minha vida é uma bênção no meu trabalho, para os meus colegas. Minha vida é uma bênção para os meus vizinhos. Minha vida é uma bênção na minha comunidade. Minha vida é uma bênção para o mundo. Ou é uma vida sem graça? Nós aqui não estamos falando de eloquência, de fantasiar-se, não, ou fazer gracinha, ou ser uma pessoa de sorriso largo, amplo, para todo mundo, mesmo que esteja lá no fundo do poço. Não é fantasiar-se, não. O Senhor está dizendo ser aquilo que se é com verdade, de verdade. Ser aquilo que se é com um coração sincero, transformado, convertido no amor. Ser aquilo que se é. E para isso, meu querido, minha querida, não tem idade, não. Existe busca. E essa busca pode ser feita a qualquer tempo da vida. E ninguém vai poder dizer, estou no comecinho. Não, você já caminhou muito já, tenho certeza. Tenho certeza.
Você já fez muita coisa boa nessa vida, muitos passos você já deu de progresso. Eu posso dizer isso de mim, cada dia mais. O Senhor me ensina, o Senhor me orienta, o Senhor me converte. Ninguém está pronto. Se alguém estiver pronto, vem cá que eu coloco lá no altar. Ninguém está pronto. Todos nós estamos melhorando cada dia. Nossa fé está transformando nossa vida cada dia, está melhorando nossos passos cada dia. Mas não deixe que a sua fé fique sem graça, que ela estagne, pare. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu acho belíssimo que vocês tenham essa iniciativa tão bela que é a proposta do cenáculo, porque é na oração que nós reavivamos a nossa fé, é na oração incessante que nós fazemos a nossa vida ganhar sentido, é na oração que nós nos lembramos que o Senhor nos ama, nos quer com Ele e para Ele. Hoje eu falava de manhã, citando Inácio Larrañaga, e ele dizia assim: quanto mais a gente reza, mais a gente quer rezar. Mas no começo é difícil, viu, padre? A gente reza, vai rezando e a gente acha aquela oração que ela parece que não tem muito efeito, porque o efeito dela não é instantâneo, não é abracadabra, sim, salabim. Esqueci o Abra-te Sésamo. Não é. A oração, ela vai transformando a minha vida aos poucos. Ela vai fazendo o meu caminho ser melhor. A oração vai curando minhas feridas internas, interiores. A oração vai transformando meu temperamento. A oração perseverante, ela faz a vida do cristão uma vida gradativamente santificada, iluminada. Por isso, continue no cenáculo, continue esperando o Senhor, continue com Maria nesse exemplo tão bonito para essa comunidade de Maringá e região. Continuem, reforcem-se na fé, rezem as santas novenas do Pai Eterno, não deixem de rezar, perseverem na oração. O Senhor quer a sua perseverança e quer também a sua mudança, a sua conversão, para que Ele possa encontrar espaço, terreno, condições para poder realizar a sua obra. Ele quer, Ele deseja, Ele vai realizar, mas Ele só precisa encontrar uma pessoa preparada, um coração preparado e desejoso do seu amor, da sua bênção. Vamos com Maria, nossa mãe, hoje, sob o título da Mãe Aparecida, pedir que o nosso Brasil seja mais abençoado. Tantos precisam de oração, gente. Você que está aí do outro lado da tela, milhões de pessoas nos acompanhando agora, rezemos juntos, façamos essa corrente de fé, essa corrente que move a mão do Pai Eterno sobre as pessoas, sobre nossas necessidades. Não deixe de rezar nunca. Confie-se ao Senhor e, confiando-se ao Senhor, converta-se também a Ele. Que as graças do céu se derramem sobre todos os filhos amados do Divino Pai Eterno. Amém?